E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Climinha amistoso pra gente tratar neste Sport Center, hein? Flamengo classificado na Copa do Brasil, mas como vocês viram, tirem as crianças da sala, teve muita bronca com a diretoria. Aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, deu Flamengo 2-0, classificado na Copa do Brasil, venceu o Altos sem grandes sustos, mas uma partida que contou com vaias da torcida, alguns protestos diante da atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo, de fato, não apresentou um bom futebol, conseguiu a classificação, mas o técnico Paulo Souza poupou alguns jogadores de olho na maratona aí da temporada. Tinha alguns jogadores lesionados, mas alguns ficaram no banco de reservas, casos do Arrascaeta, Everton Ribeiro, também do zagueiro Pablo, e aí entraram alguns no segundo tempo. O Gabigol, sempre muito fominha, gosta de jogar, ele atuou durante toda a partida e na segunda etapa ele fez o primeiro gol do Flamengo, cobrando um pênalti sofrido pelo Lázaro, abriu 1-0, aí fez a alegria da torcida que tinha vaiado demais a equipe no intervalo. Logo depois, o Vitor Hugo, um garoto muito jovem da base do Flamengo, terceiro jogo nos profissionais, depois de um cruzamento da esquerda do Rodinei, fez de cabeça o seu primeiro gol entre os principais jogadores do Flamengo, assim, na categoria profissional. O Flamengo saiu com 2-0, mas depois do jogo, muitas vaias direcionadas à diretoria do Flamengo. Houve protesto aqui contra o presidente Rodolfo Landim, também o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Os dois estavam aqui no estádio, ficaram até conversando aqui embaixo no estádio Raulino de Oliveira, a sós ali, e o presidente Rodolfo Landim chegou a ser hostilizado por parte da torcida, grande parte da torcida, ao fim da partida. Depois do jogo também, o técnico Paulo Souza, que ganhou várias vaias aqui no estádio Raulino de Oliveira, falou sobre esse jogo, o desempenho do Flamengo, vitória de 2-0. Eu sinto-me muito feliz por estar ao comando de um clube tão grande, com uma exigência altíssima, que me faz crescer todos os dias. De forma a oferecermos aos nossos torcedores vitórias, sejam elas com maior ou menor dificuldade. Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Nunca me ouviu falar nisso, é a sua pergunta, certo? Eu já o disse aqui na coletiva para terem paciência? No sentido de que... Não, eu já o disse. Não, mas é completamente diferente. Aquilo não pode meter palavras quando eu não disse. Ou seja, a exigência do nosso clube e dos nossos torcedores é máxima e nós estamos a trabalhar para os poder oferecer exatamente essa felicidade. A gente vai falar sobre essa questão, mas também, olha só, se o Flamengo tem goleado menos, né? Então a gente vê aí esse retrospecto do Flamengo com vitórias por 3 ou mais gols com os últimos técnicos. Então a gente vê que o Paulo Souza é só o quarto nessa lista. Com o Renato até o time chegou a golear bastante em 38 jogos, depois com o Jorge Jesus também, aí não precisamos nem falar, né? Com o Rogério Ceni também conseguiu vitórias importantes assim, mas com o Paulo Souza menos. Quando a gente mostrou aqui os melhores momentos, o Eugênio usou a mesma expressão que eu e o Marra... Falamos mais cedo, né? Não foi? A gente falou assim, nossa, foi... Não foi chato, né? Como é que foi o... Enfadonho. Eu acho que a gente falou que foi chato. Foi chato, né? E aí eu falei, Marra, mas talvez a discussão seja essa. O rubro-negro pensa assim, já foi mais divertido assistir ao Flamengo. Já. É essa a sensação? Sim. A minha sensação ontem, vendo o jogo, era a seguinte. Com todo respeito ao Paulo Souza,
Não precisava trazer ele de Portugal ou da Polônia para fazer isso aí. Pega qualquer técnico brasileiro que bota o time para jogar o que está jogando ali. Ele tem um álibi. Sim, o Flamengo está jogando sem parar. 27º jogo na temporada. É difícil, não treina. Ele teve o período do campeonato estadual, onde havia, assim, ali espaço para treinar. E eu falei, aqui me lembro claramente, os jogos da final do estadual contra o Fluminense significaram a falência das ideias do Paulo Souza. Aí ficou claro que ele não conseguiu aproveitar o início do ano para implantar as ideias dele. E o que a gente está vendo a partir de então é uma sequência disso. Não tem nada de novo, não tem nada de ousado, não tem nada de irreverente, de agressivo. É um jogo. Ganha porque é melhor, porque tem que ganhar mesmo. Mas não é um jogo atraente, não é um jogo que você vibre com o time jogando. Comparado com o Vitor Pereira, ele não conseguiu aplicar ou ter o dedo dele tão forte assim ainda? Não conseguiu. No iniciozinho ali a gente via que tinha fagulha, sabe, mas não pegou, não andou. Ele foi cedendo, ele foi se acomodando dentro disso, o time está acomodado dentro disso. Ele está simplesmente sobrevivendo. E ele vai levando. Sim, é aquele dead man walking. Sim. Tá lá, até o dia que alguém vai encher o saco e vai demitir. Porque não evolui. Mas acho que está perto esse dia? Não sei, aí depende muito da política, sabe? Da política ou do resultado? Da política e do resultado. Porque vai chegar um momento em que a exigência vai ser maior. Vamos lá, não sei quem o Flamengo vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil, mas pode pegar um time mais difícil. Libertadores, se chegar numa oitava de final, vai ter um adversário mais difícil, se ele chegar até lá. E aí, jogando o que está jogando hoje, não deve passar. Aí é o momento que muita gente aproveita para demitir. Mas eu posso estar enganado e o time melhorar daqui para frente. Eu não vejo sinais de melhora. Para mim, ele estagnou ali no momento e vai empurrando com a barriga. A gente chegou a ver tentativas de mudança. Isso Sim, no começo estava claro. Agora... No começo. Depois ele, é isso. Então é isso mesmo. Você acha que as ideias dele, elas não pegaram? Ou ele teve que ceder a uma pressão muito grande rubro-negra de, tipo assim, preciso abandonar o que eu acredito e jogar assim? Ele só entendeu que talvez não rola? Não, ele não conseguiu fazer o time jogar como ele gostaria. Não conseguiu. O time não joga. O time não tem intensidade de recuperação de bola, o time não consegue fabricar os espaços, não tem as jogadas trabalhadas coletivamente. É um time muito comum que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro há muito tempo, que tem qualidade técnica, individual, então isso muitas vezes resolve. Mas é um engano você achar que esse time está preparado para os grandes desafios da temporada. Não está, muito longe de estar. Então, em algum momento, se ele não conseguir virar uma chavinha e recuperar algumas ideias, alguns conceitos que ficaram para trás, é natural que ele venha a cair, porque a exigência do Flamengo é grande. Agora, o problema do Flamengo ok, demito o Paulo Souza, o que eu faço? Sim, porque o fantasma está eterno, né? Mas é que ontem... mas agora o fantasma se afastou. Sim. Ontem eu fiz uma pergunta. Jorge Jesus. Eu fiz uma pergunta ontem que era assim, o Flamengo ele precisa golear, precisa fazer não sei o quê, e vocês me falaram assim, não, porque o que a gente espera, não tem como... Era um jogo de perde ou perde. Não tem como. Hoje a gente já coloca uma tela sobre sentir falta de goleada. Isso. Porque... Eu falei, ele precisa... Se ganhar de 5-0, não é que o pessoal vai achar que assim, meu Deus, tá tudo bem. Mas ganhar de 5-0 mostra que, gente, quando a gente é superior, a gente é muito superior. Não aconteceu. Acho que seria a obrigação. Ganhou de 2-0. Mas... A nossa análise não é assim, beleza, tá ganhou de 2-0 no primeiro tempo, não deu nenhum chute na direção do gol. A nossa análise é de bronca. Mas o que o Eugênio falou algo que eu concordo. Se tivesse um técnico brasileiro, seria pior do que isso? Então, por quê? Porque quando traz um técnico de fora e, por exemplo, um técnico que no curso natural das coisas estaria disputando uma Copa do Mundo, no caso do Paulo Souza, ele vem carregado de uma expectativa. Isso. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Esse é um técnico com bons trabalhos, tudo. E eu vou lembrar do que eu falei há mais tempo. É uma experiência diferente para o Paulo Souza. O Paulo Souza, nos clubes que trabalhou, talvez só na Suíça, acho que só lá, ele conviveu com a necessidade de se impor em campo o tempo inteiro. Nem mesmo com a seleção da Polônia ele passou por isso. Por quê? Porque ninguém espera, em sã consciência,
que a Polônia vai se impor nos jogos contra a Alemanha, contra a Inglaterra, A Polônia vai se impor nos outros jogos. E aí eu não estou falando desmerecendo, é que essa é uma realidade. A expectativa no Flamengo era o Flamengo tem que jogar os adversários contra o seu próprio gol. Azar do adversário, não quero saber o crachá do adversário. O Flamengo, essa é a exigência do Flamengo, essa é a exigência do Palmeiras, essa é a exigência do Atlético e essa tem sido uma exigência já com o Corinthians. Isso é uma coisa óbvia. Né? Assim, aqui no futebol brasileiro, no nosso contexto, é isso que a gente tem que ver. O Flamengo joga o adversário contra o seu próprio gol? Até que joga. Passa boa parte do tempo no campo do adversário, mas deveria entrar mais o trabalho do dia a dia. E eu sei que não tem dia a dia mais, mas já teve dia a dia. Do time produzir, fabricar espaço e situação clara de gol. E o Flamengo tem tido dificuldade. Você tem mais a bola, mas tem tido dificuldade de ser envolvente com a bola, de agredir com mais frequência, no bom sentido, o adversário. Essas coisas a gente tem percebido. Até que chega ao ponto que é a reflexão que o torcedor rubro-negro tem feito hoje. Ganhou, né? Ganhou. Mas falta alguma coisa. Mas não foi divertido. E aquela frase que a gente ouve de diversos clubes, devolve o meu Flamengo. Isso. Esse, assim, sim, parece que não é mais o mesmo. Mas tem os mesmos jogadores, praticamente. E talvez tenha um elenco melhor. Isso é frustrante, né? Porque você sabe que eles são capazes, né? Porque eles já mostraram isso. Agora, por outro lado, Mariana, eu não preciso ser honesto intelectualmente comigo mesmo. Claro. Será que ele não está num momento de adaptação? Pode ser que ele esteja. E aí? Aí cabe a quem decide. O Eugênio foi... Ele, Paulo Souza. O Eugênio foi brilhante. Ele é brilhante, com frequência. Mas ele foi brilhante há mais tempo quando ele falou da questão política envolvida. Então, assim, é normal que se dê tempo para que ele passe por essa ambientação. Já não foi muito tempo já ou não? Não sei, Bruno, não sei. Eu gosto sempre de lembrar. Nos primeiros... O Guardiola chegou em junho. Em dezembro, ele tomou 4-0 para o Everton. Tá. No Goodson. Quer dizer, no intervalo de 6 meses. 6 meses. Ele tomou um 4-0 para o Goodson, para o Everton no Goodson, e as notícias, né, as manchetes, os colunistas do Manchester Evening News, era para isso aí que ele veio, e agora ele está para conquistar mais uma Premier League. Não era para aquilo ali, era um momento também de adaptação. Não estou falando que o Paulo Souza é o Guardiola, mas estou falando, até o Guardiola teve que passar por um momento de adaptação. O Vitor Pereira, ele se adaptou mais rápido? Ou a exigência é menor? Ou o recorte é mais curto. O recorte de fato é mais curto, mas quando o rubro-negro olha... é mais longe. Não, o fantasma quase que não existe, né? Não é uma memória fresca, não são os mesmos jogadores. Porque o rubro-negro, ele olha para trás... Tem fantasma atualmente, né? O fantasma é o Tite. Exato. É outro time, é outro momento. Então, é uma exigência menor ou não? O rubro-negro, quando olha para o Corinthians, fala assim, poxa, as coisas estão acontecendo ali. É um peso maior, assim? Eu tenho a sensação de que o Vitor Pereira entendeu mais rápido o que ele precisava fazer com o elenco. O Paulo Souza demorou mais para entender qual vai ser o jeito de jogar. Concordo com você. Mas eu acho também que a exigência fez isso com o Vitor Pereira. Tá. Ele chega em andamento. Ele chega, uau, é isso aqui e tal. E leva na cabeça. Ele leva. Perde todos os clássicos possíveis. Todos os clássicos no campeonato estadual. Talvez se ontem... Inclusive no brasileiro. Talvez se fosse a mesma expectativa e mesmo resultado e mesma atuação do Flamengo vencendo a Portuguesa por 2-0 como o Corinthians venceu. Existiriam críticas e não euforia. Como a gente falava de alguns resultados do Silvinho, né? Que às vezes ganhava, não era um bom jogo, mas com o Vitor Pereira, 1-0 na raça tá valendo. Com o Silvinho, não, 1-0. Mas em cima dessa expectativa, veio um cara de fora que vai revolucionar, que vai ser o que foi o Jesus, que vai ser o que é o Abel. Eu concordo com o Eugênio. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Ceará agora, no final de semana, certo? Se fosse o Dorival no Flamengo, não estaria pior. Talvez estivesse melhor. Sim. O Dorival teve um momento interessante no Flamengo no final da gestão do Bandeira, nos últimos meses ali. Ele conseguiu levar o time de forma interessante. Nós temos bons técnicos no Brasil. Eu não estou dizendo que o trabalho do Paulo Souza é horrível, não. O que eu estou dizendo é que as ideias que ele trouxe para tentar inovar o Flamengo, fazer um diferencial, elas foram deixadas de lado. Ficaram para trás. Então, ele está fazendo um trabalho
da base média do que a gente vê aqui acontecendo no Brasil. Diante das dificuldades que ele enfrenta, sim, o Flamengo não tem tempo para treinar, o Flamengo tem um monte de jogador no departamento médico, o Flamengo tem muito problema, tem que conviver com uma disputa política. Semana passada viveu... É importante pontuar isso. Sim, lá nos bastidores. Isso o Domi falou depois que saiu do Flamengo. O problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Tem que resolver lá dentro do Flamengo e depois que ele saiu, é técnico atrás de técnico e nenhum deles consegue se firmar, porque é uma questão interna. O Flamengo viveu uma semana em que a torcida foi para a porta do CT, bater na carcaça dos carros dos jogadores, e o presidente estava de férias, fora do Brasil. O presidente que, na hora que o bicho pega, um clube que, na hora que o bicho pega, com as declarações do Jorge Jesus, se esquiva e não fala nada. Ainda não, né? Ainda não. Depois falou, mas depois que a coisa já tinha esfriado com a própria volta do Jorge Jesus para Portugal, dizendo que não ia ficar no Brasil, etc. Aí o Landim falou especificamente para o Mauro César, mas falou ali e tal. Mas assim, o clube se posicionar, não se posiciona. Não se posiciona, não é uma instituição que dê uma resposta à sua torcida. Não dá. E isso, de certa forma, ou de grande forma, impacta no desempenho do treinador e do time dentro de campo. E a gente vê esse momento de muita insatisfação do torcedor com o time. As faixas que nós mostramos ali, pedindo não a cabeça do técnico, também é do técnico, mas principalmente dos dirigentes. Olha, depois a gente volta a falar sobre o Flamengo também, porque... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.